Retomando então nossa aula de processo penal 1, nós estamos falando de competência, né? E falamos em competência em razão da natureza da infração. Falamos da competência constitucional do tribunal do júri, né? Os crimes de competência do tribunal do júri, falamos um pouquinho da justiça militar, falamos um pouquinho da justiça federal, né? Artigo 109, 4 da Constituição Federal, que diz: compete ao juiz federal julgar, né, aí as causas, né, que tem interesse à União, né? O restante, de forma residual, é de competência da Justiça Estadual. Então, se tiver interesse da União, Justiça Federal. O que não tem interesse da União, né, as autarquias federais, tudo tem interesse da União, né? Caixa Econômica Federal, Correio, tudo é processado na Justiça Federal. Crime de descaminho, crime de descaminho ou contrabando, tráfico internacional de drogas, competência da Justiça Federal, certo? Mas a Justiça Federal não é uma justiça especial, é uma justiça comum. Então nós temos a Justiça Comum Estadual e a Justiça Comum Federal, né? Ambas são comuns. Agora, entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, prevalece a competência da Justiça Federal. Não sei se nós fizemos a leitura da súmula 122 do STJ. Fizemos? Então vamos fazer a leitura da súmula 62, 42 e 104. 62, 42 e 104 do STJ. Quem pode me auxiliar na leitura? Só para a gente falar um pouquinho da Justiça Estadual. Certo? Então tá aí também falando de competência, né? 42. Tá, então, por exemplo, salvo engano, o Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Então, o Banco do Brasil não compete à Justiça Federal, compete à Justiça Estadual, porque é empresa de economia mista, sociedade de economia mista. Então, é competência da Justiça Estadual. Certo? E, salvo engano, a última 104, que nós fizemos a leitura já da 122. Localizou? Certo? Então, isso também gerava uma dúvida, né, se era competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Então, está aí a súmula 104, e não resta dúvida que essa falsificação é da competência da Justiça Estadual, né? Ainda que a educação, a União tem um interesse, mas está pacificado no CJ com essa súmula 104, que nesse caso compete à Justiça Estadual, certo? Então nós falamos um pouquinho da Justiça Federal e da Justiça Estadual, que são justiça comum, comum federal, comum estadual, certo? E a estadual sempre é residual. O que não tiver interesse da União, o resto tudo, que é a grande maioria, né, dos processos criminais, dos crimes, tramitam na Justiça Estadual. É de competência da Justiça Estadual, certo? E a minoria é na Justiça Federal. Tudo bem? Então vamos lá. E nós temos também uma questão interessante, quem pode ler o artigo 109 da Constituição Federal, letra V, né? E letra V, inciso 5º, letra A, né, da Constituição Federal, que fala da federalização
das causas que versam sobre direitos humanos. Então, toda vez, por exemplo, esse caso, essa chacina do Rio, se cogita sempre nesses casos, quando verificar a flagrante violação de direitos humanos, a federalização. Por quê? A competência, por exemplo, nesse caso lá do Rio de Janeiro, a competência para a investigação é da Justiça Estadual, né? Homicídio praticado por militar contra civil, o próprio artigo 125, né? Parágrafo, salvo engano, parágrafo 4, que nós fizemos a leitura, ele já faz essa exceção, né? E que é da competência da Justiça Estadual. Mas quando verificar que há uma ineficiência ou uma falta de investigação ou falta de capacidade do Estado para proceder à investigação, é possível essa federalização, né? É um incidente de federalização que vai atribuir ao Procurador-Geral da República protocolar esse incidente perante o Superior Tribunal de Justiça, né? No STJ. Tá? Então, eu acho que na Marielle Franco, eu acho que se cogitou essa questão de federalização. Isso não impede que haja uma contribuição, haja uma parceria da Polícia Civil com a Polícia Federal, né? Mas nesse caso não, nesse caso de federalização, todo aquele processamento e julgamento passará à Justiça Federal. É totalmente diferente. Então, quem localizou aí, salvo engano, é isso que eu disse, o artigo 109, né, inciso 5º, letra A, da Constituição Federal. Certo? Então, esse é um incidente de deslocamento da competência, ou seja, federalização de competência estadual passará à competência federal. Certo? Então, onde houver afronta, né, a violação de direitos humanos, infringindo os tratados de direito internacional que o Brasil é signatário, então, nesse caso, poderia se cogitar, né, por exemplo, essa investigação, se houve ou não execução por parte dos policiais do Rio de Janeiro, violando aí direitos humanos. Se o Estado do Rio de Janeiro não conseguir evoluir com essa investigação e aclarar realmente o que aconteceu, é possível que o próprio procurador, e só ele tem essa competência, de instaurar esse incidente de deslocamento de competência ou federalização das causas envolvendo direitos humanos. Tá? Então isso pode acontecer. Então, se vocês ouvirem isso, vocês já sabem que isso tem previsão constitucional. Tudo bem? E também, né, salvo engano, o artigo 5º, o parágrafo 4º do artigo 5º, ele introduziu também, né, o Tribunal Penal Internacional, né? O Brasil é signatário também, né? E submete a esse tribunal, né, quando esgotada todos os recursos aqui, o Estado brasileiro não houver uma aplicação correta, né, uma aplicação realmente de justiça ou flagrante injustiça envolvendo genocídio, envolvendo essas questões, né? Quem pode ler, salvo engano, o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal.
certo? Então, o próprio parágrafo 4º do artigo 5º fala que o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional, né? Isso é uma questão também interessante que deve ser observada, tá? No mais, eu acho que nesse aspecto, nesse momento, era isso que eu tinha para dizer. Agora, eu não sei se nós fizemos a leitura dos parágrafos do artigo 64, eu acredito que não. Vocês podem me informar se nós fizemos a leitura? Em 74 tem os parágrafos aí, não tem? Nós falamos da questão do artigo 74, eu comentei essa... Tá certo. É que eu tenho 2 salas, então o negócio é complicado, eu tenho que ficar memorando aí tudo, essas questões. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho. É lógico que depois nós vamos voltar a algumas questões envolvendo o Tribunal do Júri ainda, né? Aí já falamos bastante sobre isso. Vamos falar agora da questão da distribuição. Competência pela distribuição. A fixação dessas regras de competência pela distribuição. Então, por exemplo, uma cidade onde o juiz exerce jurisdição cumulativa, ou seja, é um juiz só, que julga as causas cíveis e criminais, então essa distribuição ela é meramente protocolar, porque você já sabe qual que é o juiz que vai ser o competente para aplicar a jurisdição. Só tem uma vara civil e criminal, jurisdição cumulativa, ele julga tudo. Não é verdade? Agora, a competência, mas mesmo assim é necessário fazer a distribuição, porque tem um cartório, todo fora, ainda que haja jurisdição cumulativa, tem um cartório que é chamado cartório distribuidor. Então, quando, por exemplo, o promotor vai fazer um pedido de instaura uma investigação autônoma e vai fazer um pedido de busca e apreensão, né? É necessário que seja distribuído. Vai para o cartório, vai fazer a distribuição, vai ganhar um número, vai ganhar o cadastro geral no sistema, né? Mas sabemos que é um juiz só. Então ele, vai para ele. Agora, a questão modifica, por exemplo, quando nós temos mais de um juiz igualmente competente. Então, por exemplo, Ribeirão Preto. O delegado instaurou um inquérito policial de ofício, certo? Ele está investigando. Concluiu o trabalho dele, né? Não precisou pedir prorrogação de prazo, o sujeito estava solto, ele concluiu dentro dos 30 dias a investigação. Num crime de roubo, por exemplo, ou num crime de roubo. Aqui em Ribeirão Preto, a exemplo, eu acredito que a maioria dos alunos reside em Ribeirão Preto, né? Mas aqui, ou outra cidade onde tem mais de um juiz, é a mesma sistemática. Então, em Ribeirão Preto, nós temos 5 juízes igualmente competentes para julgar esse crime de roubo investigado pelo delegado. Então, como eu sei qual desses 5 será o competente? O delegado, então, vai levar o inquérito policial, vai lá no cartório distribuidor e vai falar, está aqui o inquérito policial. Esse inquérito policial, então, será distribuído, sorteado, é um sorteio eletrônico, é um computador que faz o sorteio e vai indicar, olha, caiu aqui na quinta vara criminal. Então vai ser a juíza lá da quinta vara criminal que vai ser competente, porque ela foi sorteada, né? Ela foi sorteada eletronicamente, como sendo a juíza natural do processo para julgar aquele crime de roubo, né? Se é um crime de homicídio, por exemplo, nessa mesma hipótese, nós temos 2 juízes igualmente competentes, 2 juízas igualmente competentes. Primeira vara do júri, segunda vara do júri. Então é feita uma distribuição para ver qual dos 2 será o competente. Agora,
Se no decorrer desse inquérito, por exemplo, o delegado instaurou inquérito e ele representou a necessidade da decretação de uma prisão temporária. Então ele instaurou inquérito essa semana e já pediu a prisão temporária dos suspeitos. Para ele pedir a prisão temporária, os 5 juízes são competentes. Então o que ele tem que fazer com o pedido de prisão temporária? Vai ser distribuído para ver qual dos 5 juízes vai decidir se decreta a prisão temporária ou não. Vamos imaginar que foi o da primeira. Então o juiz da primeira caiu lá, ele decretou a prisão temporária. Tudo bem. O delegado está investigando dentro do prazo legal. Terminou a investigação, o delegado vai mandar um inquérito para quem? Para o juiz da primeira vara. Ah, não vai fazer o sorteio agora? Não, por que não? Porque o juiz da primeira vara já está prevento. Ele já é o juiz prevento. Ele já tomou conhecimento daquele inquérito, quando ele analisou o pedido de prisão temporária, decretando ou não. A partir daí já gerou a prevenção. Certo? Que não gera prevenção, por exemplo, é o juiz platonista, né? Comunicação do flagrante. Isso não gera prevenção, porque depois, no dia útil, será distribuído para verificar qual vara caiu. Então, se o sujeito foi preso em flagrante por roubo, no feriado, fora do horário, finais de semana, vai ter um juiz lá de plantão que vai decidir se mantém a prisão, se concede medida cautelar, se converte o flagrante em prisão preventiva. Né? Essa decisão desse juiz não gera prevenção. Por quê? No primeiro dia útil, aí vai para o cartório distribuidor, o cartório distribuidor vai verificar qual o juiz competente que vai receber já aqueles autos, a cópia do flagrante, e depois já se tornará prevento para receber o inquérito policial, porque o auto de prisão flagrante é uma das formas de dar início ao inquérito policial. Então o delegado, quando terminar de investigar que o inquérito policial que teve início através do auto de prisão em flagrante, ele já vai ter um juiz que tomou conhecimento, não o do plantão, mas um juiz que já tomou conhecimento daquela prisão em flagrante, que foi convertido ou não, né? Pode ser que o sujeito esteja em liberdade, mas já existe um juiz prevento. Então isso é prevenção, né? O juiz se antecipou praticando um ato. O delegado necessita uma busca e apreensão. Ele vai ter que ir lá no fórum. Se for um furto, tem 5 juízes competentes. Ele vai lá no cartório distribuidor, olha, é um pedido de busca e apreensão com urgência, eu preciso despachar com o juiz. Aí o cartório distribuidor vai fazer o sorteio e vai falar, vai para a segunda vara. Então o delegado já pode ir lá conversar com o juiz da segunda vara, que é ele que vai decidir a busca e apreensão. Quando o delegado terminar de investigar, ele já sabe para quem que ele tem que mandar o inquérito. Por fora, lógico, mas já tem um juiz competente. Qual o juiz competente? O da segunda vara criminal. Porque ele que decretou a busca e apreensão, ou indeferiu a busca e apreensão. Da mesma forma, ele se tornou prevento. Certo? E essa mesma regra funciona também nos tribunais. Por exemplo, para vocês entenderem melhor isso que eu estou dizendo, né? Tem um processo tramitando aqui na primeira vara criminal. Eu entrei com habeas corpus contra a decisão do juiz que mandou prender meu cliente e decretou prisão preventiva. Então o juiz é autoridade coatora, entrei com habeas corpus no Tribunal de Justiça contra o ato do juiz. Tudo bem, o resultado do habeas corpus negou a ordem, tudo bem. O processo continua, o juiz deu uma sentença, eu quero apelar. A minha apelação vai para a mão do mesmo relator que analisou o pedido de habeas corpus. Aquela mesma Câmara Criminal. Por quê? Aquela Câmara Criminal, quando analisou aquele pedido de habeas corpus, ela se tornou o quê? Preventa. Lembra dos processos do Lula? Porque que ia sempre para o mesmo lugar, ia sempre para o mesmo relator, né? O Félix Fisch lá no STJ, né? O Fachin no STF, e aqueles lá da 4ª região lá, esqueci o nome dele lá, um nome engraçado lá, esquisito. O desembargador lá da 4ª região,
todos eles eram preventos para analisar aquele caso. Porque já anteciparam, já tinham praticado algum ato em relação àqueles fatos. Por isso que se tornou prevento. Então, essa competência por distribuição é uma forma de normatizar, né? Realmente individualizar qual o órgão jurisdicional que vai prestar, né, a jurisdição, e a distribuição vai justamente estabelecer essa competência. Agora, onde tem jurisdição cumulativa, ela perde um pouco o sentido, né? Ela perde um pouco o sentido, mas ainda assim ela existe. Faz a distribuição uma forma assim, vamos dizer assim, regimental, né? Necessário que se faça para ganhar um número sério, registro. Mas sabe que só tem um juiz. É só ele que vai julgar aquele processo, a jurisdição cumulativa. Tá? Então esse é o artigo 75 do Código de Processo Penal, o qual eu peço para vocês fazerem a leitura. Só um minutinho que tem um telefone fixo aqui, que ele está acabando a bateria. Ele vai ficar pitando aqui até amanhã, só um minutinho aqui. Pronto, já coloquei ele para carregar e acabou o problema. Quem pode ler então o artigo 75, por gentileza? Pode ler, por favor. Foi isso que nós falamos, então? Alguém não conseguiu entender ou tem alguma dúvida sobre isso que eu argumentei com vocês? Justamente essa questão do artigo 75, a fixação, a delimitação da competência pela distribuição. Então, todo fórum, todo tribunal tem um cartório distribuidor. Então, se você tiver com algum problema, fala, mas espera aí, por exemplo, eu vou despachar um habeas corpus. Então eu chego lá no tribunal, eu vou lá no protocolo geral, outros chamam de distribuidor, outros protocolo geral, aí vai para um cartório distribuidor, aí é cheio de siglas, né? Tem siglas, para eles lá, para a gente é inglês o negócio, para eles é cheio de sigla. Então eles falam, tá no lugar tal. Não, mas o que é isso? Qual que é a definição disso? Tem que perguntar, porque você não sabe. Tanta sigla que eles usam, né? Mas vai para esse setor, e aí vai ganhar um número e já vai ver qual a Câmara que caiu e qual desembargador relator. Porque aí você fica aguardando, né? Você fala que quer despachar com o desembargador, você já fica sabendo ali na hora. Então todo tribunal, todo fórum vai ter um cartório distribuidor, onde tem funcionários, tem diretor do cartório, tem um juiz responsável, tem um desembargador responsável. Certo? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Que nós acabamos de tratar? Mas ele foi bem sucinto, né? Esse aí é um rol exemplificativo. Existem N situações que pode ocorrer, né? Eu posso, por exemplo, requerer a constituição de hipoteca legal, por exemplo, né? O sujeito cometeu um crime, inquérito policial, pega uma procuração do réu e fala, eu quero instituir uma hipoteca legal sobre os bens do autor do crime. Isso lá no Poder Judiciário. O juiz vai fazer uma distribuição para ver qual juiz será o prevento de uma hipoteca legal, que está previsto no Código de Processo Penal. Então tem várias situações que antecedem. A prevenção é isso, é artigo 83. Lê o artigo 83, por gentileza. Se resume nisso. Não nessa taxatividade que o legislador tentou colocar no parágrafo 1º aí, que isso é meramente exemplificativo. N situações podem surgir que gera a prevenção. Tá?
certo? Então, é bem extenso, né, o rol de atos que podem ser praticados aí, que gerará a prevenção nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, que fala exatamente sobre a prevenção, certo? Tudo bem, eu acho que isso aí não tem dúvida, é uma questão bem automática, não requer só uma questão prática mesmo, né, de como funciona, né, para a caracterização do juiz natural, né? Nós não podemos, depois do fato, escolher um juiz. Ah, vamos criar um juiz aqui para julgar aquele fato. Isso seria o tribunal de exceção, né? O juiz deve estar necessariamente já previsto nas leis de organização, o juízo, aliás, previsto na lei de organização judiciária, esse órgão jurisdicional, cuja a delimitação do exercício da jurisdição é estabelecido de acordo com as regras de competência. Então já tem um juiz pré-estabelecido. Ribeirão Preto, crime doloso contra a vida. Nós sabemos que ou vai ser o primeiro a vara do júri, ou o segundo a vara do júri. Pode ser que depois haja um desaforamento. Aí é outra questão, né? Quando a segurança do pessoal do réu estiver em jogo, dos jurados, ou a imparcialidade dos jurados estiver em jogo, então pode existir aí o desaforamento, né? O processo pode ir para outra cidade, mas só vai utilizar os jurados da outra cidade, porque o juiz, o promotor é o mesmo, é o juiz e o promotor natural. Portanto, o crime será julgado em outra cidade com outros jurados. É só isso. E normalmente é a comarca mais próxima, é o que diz a lei. Tá, isso chama desaforamento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar agora um novo estudo, né? Estudo também importante, que é o estudo de conexão e continência. Conexão e continência. Lembra que eu falei que o júri julga os crimes dolosos contra vidas, tentados e consumados. Ponto. Aliás, vírgula. E os conexos, né? Então, o júri pode julgar um tráfico de entorpecente? Pode. O júri pode julgar uma hurtação de cadáver? Pode. Pode julgar uma tortura? Pode julgar um estupro? Pode. Pode legal de arma? Pode. Desde que seja conexo com o crime de homicídio. Então, via de regra, a conexão e a continência importarão em unidade de processo e julgamento, né? E aí depois existe várias regras dentro da conexão e continência, o foro prevalente, separação obrigatória e separação facultativa de processo, que nós vamos falar na sequência, né? Mas aí nós podemos perguntar, mas qual que é a finalidade desse tráfico de drogas ser julgado junto com o homicídio, já que haja uma conexão aí, foi praticado de forma conexa? Qual que é a finalidade? Primeiro, evitar decisões contraditórias. Segundo, economia processual. Terceiro, facilidade na obtenção da prova. Esses são os três fundamentos que norteiam a existência da conexão e da continência no processo penal, certo? Então, a regra é: a conexão e a continência importarão em unidade de processo e julgamento, né? Salvo, por exemplo, justiça militar e justiça comum. Separa. Justiça comum e juizado de menores. Separa. A infância, vara da infância. Separa. Separação obrigatória de processo. Não tem como. O menor será julgado por ato infracional equiparado ao homicídio, e o maior imputável será julgado pela vara do júri por homicídio tentado ou consumado. Separação obrigatória de processo. Já tem outros casos também que nós vamos discutir, são vários. Obrigatória e depois facultativa. E nós vamos verificar o foro prevalente também quando existe jurisdições diferentes, jurisdições iguais. Nós vamos discutir tudo isso aí, tá? Mas primeiro, então, nós vamos falar das regras de continência. Artigo 76, inciso 1, artigo 76, inciso 2 e artigo 76, inciso 3. Tá? São essas três hipóteses de conexão. Tá?
Então, eu vou pedir para vocês, quem está me auxiliando aí, fazer a leitura do artigo 76, inciso 1, por gentileza. Código. Pois não, pode ler, por favor. Código de Processo Penal, né? Nós estamos trabalhando no Código de Processo Penal. Não, peraí, vamos lá, obrigado. Vamos lá que nós temos que dissecar esse inciso 1. Então, nós vamos classificar o inciso 1 em 3 formas de conexões. Nós vamos falar da conexão intersubjetiva por simultaneidade, intersubjetiva por concurso e intersubjetiva por reciprocidade. Então, só o inciso 1 do artigo 76, eu vou falar 3 formas de conexão. Tá? A primeira delas você pode, quem leu aí para mim, pode iniciar a leitura. Quando der, eu falo para parar, por gentileza. Por gentileza, bem pausadamente. Tá, pode parar aí, por favor. 2 ou mais infrações cometidas ao mesmo tempo por pessoas reunidas. Nesse caso, presta atenção, conexão intersubjetiva por simultaneidade. Tá? Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, é artigo 76, inciso 1, primeira parte. Eu vou dar um exemplo doutrinário clássico. Jogo do Corinthians e Palmeiras. Aos 48 do segundo tempo, o Palmeiras faz um gol e o juiz acaba o jogo, e aí vira aquela pancadaria em geral. Então várias pessoas cometem crime de dano, crime de lesão, tudo. Só que não tinha o liame subjetivo. As pessoas estavam reunidas, mas não tinha o liame subjetivo entre elas para praticar crimes. Não. Então, essa conexão intersubjetiva por simultaneidade. Esse é um exemplo clássico doutrinário. Então, nesse caso, é intersubjetiva por simultaneidade. Agora, ou por pessoas em concurso, né? Continua da onde você parou aí. Tá, pode parar, por gentileza. Agora nós vamos falar da segunda parte do artigo 76, inciso 1, que é a conexão intersubjetiva por concurso. O que é concurso? Concurso de pessoas. Nesse caso, há o liame subjetivo. Então, várias pessoas cometem uma ou mais infração e com o liame subjetivo, ou seja, em concurso de pessoas, de acordo com a regra do artigo 29 do Código Penal. Então, nesse caso, por exemplo, o crime de quadrilha e o outro crime eventualmente praticado, artigo 288. Então, nesse caso, nós falamos que há uma conexão intersubjetiva por concurso. Há um liame subjetivo. Então, não justificaria ter mais de um processo. É um processo só para julgar essas questões, porque foi em concurso de pessoas. Então, o promotor oferece denúncia, um processo só, contra A, B, C, D. Quantas pessoas concorreram ali naquelas várias infrações? Isso é conexão intersubjetiva por concurso. E a última é por reciprocidade. Você pode ler, então, depois do concurso. Tá, aí falando do concurso, embora diverso do tempo e lugar, tudo bem. Ou por várias pessoas, uma contra as outras.
né? Então, nesse caso, o exemplo doutrinário é dois grupos bem definidos, né? Marcam aí pela internet que tal hora vão se encontrar e vão se agredir. Então, nesse caso, nós estamos falando de conexão intersubjetiva por reciprocidade, que é a última parte do artigo 76, inciso 1. Essa é a classificação doutrinária, né? Então, aqui é reciprocidade. Nós podemos até exemplificar o crime de rixa do artigo 137, né? Então, nesse caso, haverá um único processo, umas contra as outras, mas é um processo só. Um processo só. Certo? Isso é conexão. Então, tomar cuidado, né, que o artigo 76, inciso 1, doutrinariamente, classifica-se nessas três questões. Conexão intersubjetiva por simultaneidade, é a primeira parte do artigo 76, 1. Segunda parte, conexão intersubjetiva por concurso de pessoas, e do 76, 1. E terceira parte do artigo 76, 1, conexão intersubjetiva por reciprocidade. Tá? Assim, então, todos esses exemplos que eu dei importarão em unidade de processo e julgamento, podendo surgir várias questões aí que possam fazer com que o processo seja desmembrado, seja separado de forma obrigatória ou de forma facultativa. E nós vamos ver separação obrigatória de processo, separação facultativa de processo. Eu não vou exemplificar agora, porque nós vamos deixar para falar lá na frente, que trata exatamente sobre isso. Quando que há uma exceção a essa regra, que a continência e a conexão importarão em unidade de processo, salvo quando? Nessas hipóteses que nós vamos estudar. Aí não tem conexão ou continência. Pois não. Não tem liame subjetivo. Eu dei o exemplo de dois grupos bem definidos. Entre eles tem. Não entre um grupo e o outro, que aí não tem, não é concurso de pessoas. É concurso em relação a cada grupo. Cada grupo que está se organizado. Pode ter aí o crime de organização criminosa ou simplesmente o crime de quadrilha. Tá? Que reunidos para praticar outros crimes. Sim, no artigo 29, que é a regra geral. Tá certo? Tá, mas isso, vocês têm que ter essa noção geral dessas situações que podem importar em conexão e ter um julgamento só, né? Com esses três fundamentos que eu disse. Evitar decisões contraditórias, se for dois juízes separados, julgando processos separados. Né? Evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova e economia processual. Certo? E o inciso 2, nós vamos falar da conexão objetiva, lógica ou material. Então, a doutrina classifica ela. Ora, fala conexão lógica, você já sabe que é o inciso 2. Conexão material também, vocês já sabem que é o inciso 2. Ou se não, conexão objetiva. Aquelas primeiras que nós falamos é intersubjetiva. Agora eu estou falando de uma conexão objetiva, que se divide em três formas de praticar o crime também, onde que haverá uma conexão, um só processo. Vamos ler então o artigo inciso 76, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então vamos lá. Três formas de praticar essa conexão objetiva, lógica ou material: facilitação, ocultação e garantir a impunidade. Então, facilitação. Olha, eu vou matar o policial, o guardinha aqui de rua aqui,
que fica andando aqui para não poder vender droga tranquilo aqui. Eu vou matar o policial aqui do bairro aqui para me poder vender droga aqui tranquilo sem perturbação. Isso é uma conexão lógico-material, ou seja, eu estou praticando crime para facilitar a prática de outro crime. Ora, para me sequestrar a vítima, eu tenho que matar o segurança. Então, nesse caso, vai ter 2 processos ou vai ter um processo só? O de sequestro e o crime de homicídio. Um processo só, não é? Justificaria um processo só? Isso é a conexão. Para facilitar a prática de outras infrações. Ou para ocultar, né? Vamos imaginar o seguinte: eu pratico um crime de incêndio criminoso, mas eu sei que o vizinho viu eu colocando fogo lá no escritório. O que eu faço? Eu mato o vizinho. Para ocultar, né? Ocultar a prática de crime, né? Então, mataram a testemunha que presenciou um incêndio criminoso. Então vai ter um processo só para julgar esses 2 crimes, o crime de incêndio e o crime de homicídio que eu matei ali a testemunha. E outro para garantir, né, só ler a última parte aí, para garantir a vantagem, né? Só ler a parte final do artigo 76.2 para ficar literalmente explicado. Sim, a vantagem, né? Por exemplo, eu pratiquei um roubo, né? Pode, mas pode fazer. Tá? Impunidade ou vantagem, né? Então, vamos falar da vantagem. Nós falamos a questão da impunidade também, né? Eu pratiquei um roubo, estou com objeto material do roubo, né? Mas aí o que eu vou fazer? Para me ficar com o produto do crime só para mim, porque eu não quero dividir com o meu comparsa, eu vou matar o meu comparsa. Então, nesse caso, há uma conexão, né? Eu pratiquei o homicídio visando o quê? Garantir o quê? A vantagem sobre o produto do crime. Então, do roubo. Então, esse roubo e o homicídio será julgado pelo único juízo, um só processo, né, e um só julgamento. Tá certo? Então, essas são as regras da conexão objetiva, lógica ou material, que é o artigo 76.2 do Código de Processo Penal. E o artigo 76.3 é a conexão probatória ou instrumental, que eu vou explicar para vocês e peço que faça a leitura para mim, por gentileza. Artigo 76, 3 do Código de Processo Penal. Vou dar um exemplo bem claro, né, que eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida para vocês. Exemplo de um crime acessório e o crime principal. Sem o crime principal, não tem um crime acessório. Então, qual seria um exemplo clássico aí? O crime de receptação, né, que é o crime acessório. Você, por exemplo, adquirir um produto, vou dar só um exemplo do artigo 180, adquirir produto criminoso, adquirir produto sabendo que o mesmo é de origem criminosa. Então, tem que ter um crime antecedente. Qual o crime antecedente? Crime contra o patrimônio, crime contra a administração pública, né? Então, eu vou adquirir ali aquele celular sabendo que ele foi produto de roubo ou de furto ou de apropriação indébita.
Aí eu sou o receptador. A pergunta é: essa receptação tem que ser julgada juntamente com o crime principal? Sim, isso é conexão probatória ou instrumental, porque uma decisão pode influir no outro. Se ficar provado, por exemplo, que o furto não existiu, eu posso responder por receptação? Ficou provado. O juiz absolveu o sujeito, até então, que me vendeu o celular, que até então a polícia falava que era furtado. A polícia, ele foi absolvido porque o juiz do criminal disse o seguinte: olha, ficou provado que não houve furto. Que não houve furto. O sujeito comprou legalmente o celular e me vendeu. Eu poderia responder por receptação? Não poderia. Agora, se provar que o furto existiu, ainda que não identifica quem é o autor, mas se provar que houve um furto, eu poderia responder por receptação. Certo? Mas o que eu estou demonstrando é que os dois processos têm que caminhar junto. Porque um depende, o crime antecedente é necessário para caracterizar, né, o crime acessório, ou seja, é necessário que há um principal para que haja um acessório. Certo? Justamente por isso, para evitar, imagine, eu sou condenado por receptação por um juiz qualquer aí, e aí depois o outro juiz vem e fala: não, ficou provado que não existiu furto, e eu fui condenado porque adquiri um celular furtado, sabendo que era produto de furto. Olha a contradição que iria existir. A mesma jurisdição criminal sobre uma situação, cada uma fala uma coisa totalmente contraposta. Então, justamente a conexão é para evitar esse tipo de coisa. Para que haja, que não haja, aliás, decisões contraditórias. Justamente por esse motivo. Tá? Então falamos da conexão probatória ou instrumental, que é o artigo 76, inciso 3º do Código de Processo Penal. Certo? 3 hipóteses de conexão, ou de conexões. Tá bom? Agora nós vamos falar continência. Artigo 77, e vamos falar do inciso 1 e 2. Quem pode ler o artigo 77 e o parágrafo 1º? Parágrafo 1º, não, inciso 1º. Ó, lá são várias infrações, várias pessoas. Aqui é uma infração só, mas várias pessoas são acusadas de praticar a infração. Por exemplo, 5 pessoas cometeram um homicídio. Um homicídio. Lá são várias infrações na conexão. Aqui na continência, os 5 cometeram o mesmo crime. Então, se 5 pessoas cometeram o homicídio contra, por exemplo, lá a Marielle Franco, lá, por exemplo, se fossem 5, ia ter um processo só para julgar os 5. Um processo para julgar os 5, pela regra da continência. Várias pessoas acusadas de terem praticado a mesma infração. Certo? Então, vai ter situações que esse processo pode ser separado, vai depender de várias situações, né? Para evitar prorrogar, por exemplo, quando tem muitos réus, para evitar prorrogar a prisão provisória, pode ser separado. Vamos imaginar que um tornou-se incapaz, o processo é suspenso enquanto perdurar a incapacidade. Então, tudo isso pode acontecer, mas a regra é que exista um processo só. Por exemplo, essa semana é um crime de repercussão, que eu atuei esse caso do menino Joaquim. Eu insisto que o julgamento pelo Tribunal do Júri de Guilherme Longo e Natália Ponte deve ser, inclusive tem uma petição para juiz apreciar a minha, eu insisto que pela regra houve a separação do processo, mas agora, como os dois processos transitou em julgado, pela regra da continência,
né? Os dois são acusados de praticar a mesma infração. Então, portanto, eles têm que ser julgados juntos. Tem que ter um julgamento só para os dois. Não pode ter julgamentos separados, porque não justifica. Se já um tivesse transitado em julgado, o outro não, aí é lógico necessário o desmembramento para evitar, para prorrogar a prisão temporária, a prisão preventiva, né? Prisão temporária, não, prisão provisória, para falar. Então, eu insisto nesta regra da continência, né? E estou esperando ela manifestar e devo ir no tribunal para discutir essa questão. Por quê? Pode evitar decisões contraditórias. Ela é considerada omissa, né? Lá do artigo 13º do Código Penal, quando ela tinha o dever legal de evitar o resultado. Tá? Mas vamos imaginar que meu cliente é absolvido e ela condenada. Que sentido seria? Que sentido teria isso? Hipoteticamente, isso poderia acontecer? Tecnicamente, sim, lógico. Mas olha que contradição. Ela é considerada de ser omissa. Mas espera aí, não, ele foi absolvido. Então, por isso que eu insisto nessa regra da continência. O artigo 77, inciso 1. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar do artigo 77, inciso 2. Pode fazer a leitura, por favor. Bom, esses artigos estão equivocados, né? Porque aí nós estamos diante, só anota aí, nós estamos diante, salvo engano, do artigo 70, do artigo 73 e do artigo 74 do Código Penal, não é? Corresponde a esses artigos. Por quê? Porque em 84 nós tivemos uma reforma da parte geral do Código Penal, através da Lei 7.210 de 84, ela reformou a parte geral do Código Penal. Então, esses artigos sofreram variações. E essa leitura que foi feita aí é a redação original do Código de Processo Penal. Tá? Sem a modificação, porque se reformular o Código de Processo Penal, aí já vai constar os artigos corretos de acordo com a redação do Código Penal que foi modificado em 84, que é a redação que está vigindo hoje. O que é o artigo 70? Concurso formal de crime. Então, o sujeito sai dirigindo, por exemplo, imprudentemente, e passa o carro em cima de 8 pessoas. Ele responderá por homicídio culposo em concurso formal. Ele responderá, todos da mesma gravidade, com o aumento de pena do concurso formal. E aí nós temos a primeira parte do artigo 70 do Código Penal, que é o concurso formal perfeito, e a segunda parte é o concurso formal imperfeito, que aí aplica as regras do concurso material, somando-se as penas. Se não, se for o concurso formal perfeito, primeira parte do artigo 60, há só uma exasperação da pena. É isso? Artigo 70, vocês já estudaram. Concurso formal. Ou, no caso de aberratio ictus, né? Que é o erro na execução. Eu quero atingir B, e atinjo C. E além de atingir C, ainda atingi o B. Então, era resultado diverso, erro na execução. Eu atinjo pessoa diverso da pretendida inicialmente, mas consigo também atingir a pessoa pretendida de consequência. Então nós temos aí o aberratio ictus, né? Quem pode ler o artigo 73? Depois eu vou explicar o resultado diverso do pretendido, que é o artigo 74, salvo engano, vamos lá. Todos esses se importarão em continência, ou seja, um processo só. Vamos lá.
Então, verificaram no primeiro exemplo do concurso formal que foram 9 vítimas. Mas não terá 9 processos. Terá um processo só, porque ele agiu em concurso formal de crimes. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Pode ler o artigo 73, por favor.